Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e estou voltando com mais um vídeo aqui do quadro Vai Que Eu Gosto, onde vocês me indicavam séries nas lives que eu fazia, mas que estão suspensas por um tempo aqui no canal, mas vocês me indicavam séries, eu sorteava uma de todas as que vocês indicavam, assisto o primeiro episódio apenas e venho aqui contar pra vocês o que eu achei, do que a série se trata, se vale a pena eu começar a assistir ou não. E o caso da última série que foi sorteada na última live que eu fiz foi Star Trek Deep Space Nine, que é mais uma das séries que formam toda a saga de Star Trek, também conhecida como Jornada nas Estrelas. E se eu não me engano é a terceira vez que eu falo de uma série dessa saga aqui no canal. No caso dessa Deep Space Nine, ela estreou em 1993 e ela rolou até 1999, ela teve um total de 7 temporadas. Mas toda a saga de Star Trek, na verdade, começou lá na década de 60 com a série original, né, Star Trek Original Series. Depois teve também a The Next Generation, que inclusive foi a série que originou a Deep Space Nine, porque essa na verdade é um spin-off de The Next Generation. Só que o legal é que as duas séries, elas coexistiram. O spin-off Deep Space Nine, ela começou a ser exibida enquanto The Next Generation ainda estava no ar. Então as duas meio que caminharam juntas. E isso foi uma influência muito grande, porque normalmente as séries de Star Trek passavam em uma nave espacial, né, que eles vivem no espaço e tudo mais. E por causa disso eles decidiram fazer diferente, por isso que Deep Space Nine, na verdade, se passa em uma estação espacial e não em uma nave como a gente já estava acostumado. A gente, no caso, os fãs da saga Star Trek. E nesse primeiro episódio a gente vê toda a tripulação da série sendo comandada pelo Benjamin Sisko, que tá vindo de uma tragédia, que a mulher dele morreu. Na verdade a mulher dele morreu há 3 anos atrás, só que ele ainda tá tentando viver esse luto, porque ela morreu na frente dele, vários destroços, ele não pôde fazer nada pra salvar e tudo mais. Então ele ainda tá nesse luto, meio que relutando em aceitar o cargo de comandante da estação espacial, mas por enquanto não tem ninguém pra ficar no lugar dele, então ele continua lá nessa estação. E aí nesse primeiro episódio o comandante Benjamin Sisko, ele decide pegar uma nave, ele sai da estação espacial e acaba entrando em uma fenda no meio do espaço. Eu não sei muito bem se é um buraco de minhoca, se é um buraco negro, se as duas coisas são a mesma coisa, mas enfim, ele entra em uma fenda dessa daí, só que essas fendas elas realmente existem no universo e tudo mais, só que elas não se fecham do nada. Quando ele entrou, a fenda se fechou, o que significa que era uma fenda criada por alguma espécie e controlada por essa espécie também. E é justamente essa espécie que acaba batendo de frente com o Benjamin Sisko, que é o comandante, só que ele tá sozinho. Então eles começam a se comunicar com esse comandante porque eles sentem que os seres humanos ali, essa raça que tá invadindo a fenda dele, é uma ameaça. Então ele tem que ter todo um jogo de cintura ali pra conversar com essa espécie e tentar convencer de que os humanos são de boa. Na verdade, na série, a ideia é que os humanos eles já estão melhores, já estão mais evoluídos, já não querem mais tanta guerra, estão buscando realmente sobrevivência e meios de conviver com outras espécies em paz. Tirando pelo que a humanidade está vivendo hoje, eu não vejo esse futuro chegando tão cedo. É mais fácil chegar a velocidade e a tecnologia pra gente alcançar outros planetas do que alcançar um estado de paz entre os seres humanos, mas enfim. Mas a maior curiosidade aqui é que essa espécie que controla a fenda do tempo e que começa a se comunicar com o Benjamin Sisko, eles não são uma espécie comum, por assim dizer. Eles não são uma espécie corpórea que vive igual a gente, sabe? Eles meio que existem, só que na cabeça do Benjamin Sisko. Tanto que sempre que ele tá se comunicando com essa espécie, os seres se comunicam com ele na forma de pessoas que ele já conhecia, da ex-mulher dele, do capitão dele, não sei como é que funciona a hierarquia, mas enfim, é sempre pessoas que ele já conheceu no passado na vida dele. E eles sempre estão conversando em um ambiente que o comandante já esteve em algum momento da vida dele. Então parece que eles estão vivendo dentro da cabeça, dentro das memórias do Benjamin Sisko para poder se comunicar com ele. Ou seja, eles não são meio que uma coisa corpórea, sabe? É uma coisa mais... Eu não sei, eu não entendi muito bem nessa parte. E uma outra coisa bem interessante também é que essa espécie, ela não vive igual a gente, porque o ser humano e as outras espécies que já apareceram em Star Trek, a gente tem uma vida meio que linear. A gente nasce, a gente cresce e morre. Tem um passado, um presente e um futuro. Diferente dessa espécie, eles simplesmente existem. Sabe, eles não têm essa ideia de tempo, de passado, de futuro, pra eles simplesmente as coisas existem e ponto. É um pouco difícil de explicar isso se você não entendeu com essa explicação, mas não é tão importante nesse primeiro momento. E enquanto o comandante tá lá conversando com essa espécie, tentando convencer que é de boas deixar a fenda aberta para os humanos poderem passar pra ir pra outros lugares, a estação espacial que ele tava antes, em que ele ainda deveria estar no caso, começa a ser atacada por uma outra espécie também, e aí meio que tem umas treta, mas nada demais acontece. E é isso, esse é o primeiro episódio de Star Trek Deep Space Nine, ou Jornada nas Estrelas Deep Space Nine, porque eu não cheguei a pegar a tradução dessa segunda parte. Mas para começar a comentar o que eu achei desse episódio, as minhas observações, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like também que ajuda muito na divulgação do vídeo. E lembrando que esse é o terceiro vídeo, eu acho que eu já tô falando aqui, então enquanto eu for falando dessa série, eu vou deixar aqui no card alguns links dos outros vídeos que eu já falei de Star Trek, caso você seja fã dessa saga, ou se você tiver interesse, no caso eu já falei de The Next Generation, já falei da série original,
Eu acho que eu já falei da Discovery também, não tenho certeza, mas tudo que eu já falei eu vou deixar aqui no card. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar, como eu já assisti várias séries aqui do Star Trek, é que eu não tenho um certo padrão e que me agradou muito, eu posso dizer. Porque apesar de ser uma série de ficção científica, uma série espacial, que normalmente a gente vê muita tecnologia, muito poder de fogo, muita bomba, muito tiro, muito laser pra todo lado, é sempre isso que a gente vê, né, nessa série de ficção científica, que tá no futuro, principalmente porque Star Trek já tá no século 22, se eu não me engano, não tenho certeza, mas já tá no futuro. Então a gente sempre vê essas tecnologias super avançadas com outras espécies mais avançadas ainda, e tem toda essa guerra. Não é o caso de Star Trek. Quer dizer, até tem essas coisas e tal, mas não é o foco. Sabe, o foco deles é muito além, é muito mais filosófico, é muito mais psicológico, é muito mais como funciona a mente humana e como funciona a mente de outras espécies também. Mano, isso é sensacional porque é bem diferente do que eu, pelo menos, tô acostumado a ver em séries desse tipo. Não só séries como filmes também. A história sempre é o foco de Star Trek, sabe? A história, o desenvolvimento dos personagens, o relacionamento entre os personagens, entre espécies e tudo mais, as particularidades de cada um. Sempre isso é muito mais focado em Star Trek e isso me agrada demais. E aconteceu em todas as outras séries que eu também já tive o prazer de conhecer dessa saga. E isso é algo que eu posso dizer que me surpreende, mas ao mesmo tempo não surpreende, porque já é algo que eu espero nas séries de Star Trek. E no caso de Deep Space Nine foi muito mais isso, sabe? Muito mais uma questão filosófica, por que existimos, como existimos, qual que é as nossas motivações para seguir em frente, sabe? O que molda o nosso caráter, é tudo mais filosófico, umas perguntas que todos os seres humanos provavelmente já se fizeram na vida. E isso é muito interessante. E nesse cenário de buscar o que ele quer da vida, o que é, sabe, essas perguntas filosóficas, o Benjamin Sisko, que é o comandante que tá lá conversando e visitando as coisas na memória dele, junto para poder se comunicar com essa outra espécie, ele acaba visitando alguns lugares, alguns momentos da vida dele, e um desses momentos que ele sempre acaba voltando é a cena da morte da mulher dele, que é algo que ele não conseguiu superar até agora. Só que a todo momento ele fica falando, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui, sabe? Porque ele tá na mente dele, ele não quer estar naquele momento, ele quer estar em momentos mais felizes, mais legais, sabe? Mas ele não consegue, por mais que ele vá para outros cenários, ele sempre acaba voltando na morte da mulher dele ali naquele dia. E ele fica sempre repetindo isso, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui, e aí a outra espécie que tá se comunicando com ele faz uma pergunta que, mano, é sensacional, que ele fala, se você não quer estar aqui como você tá falando, por que você existe aqui? E eu sei, essas palavras, não sei se confundem um pouquinho, mas basicamente a outra espécie tá falando, mano, se você não quer tá nesse lugar aqui, se você não quer esse lugar na sua cabeça, por que você volta pra cá o tempo todo? Por que você deixa sua mente nesse lugar o tempo todo, há tanto tempo, sabe? Por que você continua vivendo esse momento na sua vida? Porque é bem isso, ele tá vivendo o luto da mulher dele ainda. Ele não superou a morte da mulher dele mesmo tendo 3 anos. Inclusive, ele não quer aceitar o papel ali, a função de comandante da nave, da estação espacial, porque ele ainda não superou a morte da mulher dele. Ele quer ficar só com o filho, de boas, meio que aposentado. Mas isso só acontece porque ele ainda não superou esse momento. Mas provavelmente ele começou pelo menos eu percebi que ele não superou aquele momento porque ele não conseguiu se despedir da mulher dele, sabe? Ele não conseguiu dar um adeus, dar um beijo de despedida, não conseguiu pegar pelo menos o corpo da mulher dele pra dar um enterro digno, pra dar um adeus, sabe? Ele teve que deixar o corpo da mulher dele lá porque tava tudo caindo aos pedaços, ele teve que sair fora. Aliás, puxaram ele pra fora para que ele não morresse junto. E ele tava pronto para morrer junto com a mulher dele por causa daquele momento, no sangue quente. Deve ser difícil pra caramba perder alguém que a gente ama daquele jeito. E ele não via outra saída a não ser morrer com a mulher dele, só que acabaram puxando. E eu acho que ele meio que se culpa muito por isso, por não ter salvado a mulher dele e por não ter conseguido dar essa despedida que ele queria. Mas o interessante é que todos esses momentos que ele ficou vivendo e voltando nessa cena o tempo todo, ele finalmente aceitou que aquilo aconteceu, conseguiu ir até o corpo da mulher dele, porque como tá na memória, então tava na frente dele. Então ele conseguiu ir lá, conseguiu dar uma despedida pra mulher dele e tal, e quando ele voltou da fenda e voltou para a estação espacial, ele já estava se sentindo um pouco melhor e pronto para aceitar a jornada de ser o comandante ali da estação espacial, que vai ser o comandante daqui pra frente na série. Mas tudo isso, sabe, todos esses momentos que ele viveu, mano, é muito interessante ver como que a nossa mente funciona, e é bem isso, né? Sempre que a gente perde alguém, seja por morte, ou seja por uma separação, por exemplo, de um relacionamento, seja por uma viagem, a gente sempre acaba se sentindo muito triste porque a gente fica sempre revivendo aquele momento, sempre pensando naquilo, pensando naquela pessoa, e a gente não consegue seguir em frente. E eu notei um outro padrão também na série Star Trek, é que sempre começa, como eu sempre assisto o primeiro episódio, ou os primeiros, a gente sempre começa conhecendo os personagens mais importantes, os capitão, o comandante, seja lá qual for a função, porque eu não, como eu disse, né, eu não entendo muito bem a hierarquia de Star Trek, eu não entendo a hierarquia militar, na verdade, mas sempre a gente começa conhecendo o líder, sabe, o personagem
principal da tripulação. E aqui não foi diferente também, a gente começou conhecendo a história e toda a filosofia e todo o passado do comandante Benjamin Sisko. E nas outras também foi assim. E é bem diferente, de novo, porque quando a gente pega outras histórias, a gente sempre começa conhecendo a equipe como um todo, depois todos os desafios que eles enfrentam, depois a gente vai conhecendo o passado e a história dos personagens menos importantes, até para tentar crescer a popularidade desses personagens, para só então um dia, de repente até algumas temporadas depois, a gente começa a conhecer o passado e a história do personagem principal, do líder, para só então a gente começar a compreender o porquê que o capitão ou o líder toma aquelas decisões que ele sempre toma e que muitas vezes as pessoas contrariam. Aqui não, aqui a gente começa conhecendo logo o líder e a gente já cria uma certa empatia, uma certa conexão com esse líder e a gente acaba fazendo parte daquela tripulação, porque a gente já aceita ele como um líder, então a gente já meio que aceita ser liderado por ele, não sei se deu pra vocês me entenderem. E isso é uma mudança bem legal também. E tudo isso que eu falei aqui faz com que a série seja muito mais fácil de ser aceita, mesmo pra quem não procura uma série ou não gosta tanto de ficção científica, não gosta tanto de séries espaciais, mas como eu disse, o foco aqui é muito mais filosófico, psicológico, a história, o relacionamento entre pessoas, entre espécies, tudo isso facilita na aceitação até de quem não curte tanto esse tipo de série, porque você não vê necessariamente como uma série espacial, apesar de ser, mas ela vai além, sabe? Ela transcende esse gênero de série de ficção científica e traz histórias muito boas que podem ser aproveitadas por qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de consumidor de série. E é por isso que eu recomendo ela pra você que é fã de série de ficção científica, mas se você é fã, provavelmente você já assistiu Star Trek. Mas se você ainda não assistiu, dá uma chance, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não assistiu, mas não é tão fã de Star Trek, não é tão fã de séries espaciais, eu recomendo que você dê uma chance mesmo assim, assiste os primeiros episódios ali, porque é realmente bem interessante. E no mínimo, você vai entender o porquê que essa série fez tanto sucesso, porque ela é realmente boa. Eu não vou continuar assistindo, porque a única jornada que eu aceitei na minha vida foi assistir 15 temporadas de Grey's Anatomy, que logo começa a 16ª, inclusive, e eu não tô nem perto disso. Eu tô na 3ª temporada, no começo da 3ª ainda. Então, essa jornada por si só já tá tomando bastante do meu tempo, por isso que eu não vou me comprometer a assistir Star Trek, mas mesmo assim eu recomendo pra vocês, é claro, vale deixar a observação aqui que você não pode ir com olhares críticos para os efeitos especiais, porque, de novo, a série é da década de 90, então não tinha aqueles efeitos tão bons quanto a série de hoje em dia. Mas mesmo assim acaba sendo só um detalhe, porque a história é muito mais interessante. Agora eu quero saber de você, que já assistiu Star Trek Deep Space Nine, o que você acha? A série é realmente boa? Qual é a melhor série dessa saga Star Trek? Qual é que você mais gosta? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E pra você que nunca assistiu, eu quero saber se você se interessou ou se você pelo menos gostou de saber um pouquinho mais da história dessa série. Também deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal clicando nessa bolinha aqui e vir assistir outros vídeos também que eu vou deixar aqui desse lado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!